Voltamos com o programa Em Foco, hoje conversando com a professora Ângela Russi, de modo específico a sua coleção Vire a Página. Professora, nós contamos no primeiro bloco, aliás, você contou no primeiro bloco para a gente, esse momento que você sentiu, esse processo de iluminação, de tentar, a partir de tua situação complicada, da doença, do câncer, também servir aos menores, no caso, as crianças que passam e passaram por esse problema. E surgiu a ideia de escrever livros para eles, né? E o primeiro que você disse que você pensou foi Químio, o Caçador. Sim. Né? Conta um pouquinho para a gente, pode contar ou não? Claro. Ou vou matar a curiosidade de quem vai ler depois? Não, Conta um pouquinho para a gente como é que se efetua a história desse livro. Então, Químio, ele é um herói. Começa com a história de um menino que se chama Vitor. Né? Eu pensei em Vitória. Vitória. Sempre pensei na coleção em Vitória. Que as pessoas leiam e se animem para lutar contra a doença. Né? Então, o Vitor, ele é um garoto super normal, super tranquilo. E daí, de repente, ele começa a ficar cansado. Né? Que é um dos sintomas que me passaram, que acontece quando a criança tem leucemia. Então ele começou a ficar cansado, e levaram ao médico, o médico era o doutor legal, para eles não terem medo do médico. Todos os nomes são pensados nessa perspectiva. Né? Sim. Então ele foi descoberto então que ele tinha leucemia. E aí ele teve que ir para o tratamento. E no tratamento, o doutor legal chegou e falou para ele que um herói ia entrar no corpo dele através daquela agulha, que era para ele deixar a agulha entrar no corpo, porque ali era o portal de entrada do herói, né? O caçador que ia lutar dentro do corpo dele contra o mal. Então é a luta do bem contra o mal dentro do corpo do menino. Sim. Então ele deixou esse caçador entrar, ele fez o trabalho dentro do corpinho dele, né? E daí no final ele fica curado e o Químio vai embora cuidar de outras crianças, basicamente. Esse foi o primeiro livro que você compôs, escreveu? Primeiro livro. Você publicou e especificamente para as crianças. Mas os adultos tiveram acesso também ao livro? Sim. É até engraçado, professor, que eu escrevi, desenhei esse livro e guardei. Porque sempre que a gente faz algo pela primeira vez, é interessante isso. A gente fica meio tímido, né? Será que vão gostar? Será que é bom? Então, guardei. Eu estava em tratamento ainda nessa época e ficou lá guardadinho. Depois, quando eu fui lançar mesmo, eu já tinha feito os 5. Que daí eu resolvi fazer os 5. Ah, você lançou a coleção inteira? A coleção toda. Ah, não toda. foi separado? Não, foram todos juntos. E como é que surgiu esse outro livro, A Vitória Régia? A Vitória Régia foi o penúltimo que eu fiz. Penúltimo. Foi. Esse aí porque eu pensei a respeito de todo o tratamento, da pessoa que ela está enferma, como ela precisa de apoio. Porque sozinho não dá, não dá. A gente precisa do apoio da família, do apoio dos amigos. Então é uma fábula de uma floresta em que uma Vitória Régia aparece com uma manchinha amarela. E daí a turma da floresta, todos são amigos, o macaco, a coruja. E daí eles percebem aquilo e se preocupam e vão atrás da cura. E daí a coruja, que é o animal mais sábio da floresta, ela viajou muito e ela viu já uma Vitória Régia muitos anos atrás, que ela é muito velha já, muito sábia, e ela viu que uma outra Vitória Régia tinha tido esse mesmo problema e amarelou totalmente e morreu. Daí eles começaram a pensar juntos como eles salvariam a Vitória Régia. E daí a Corina, que é a coruja, ela pensou em chamar o peixe-espada para fazer uma cirurgia. Então eu trato da cirurgia, da anestesia, porque particularmente eu falo isso, que eu tinha muito medo da anestesia quando eu fui fazer a cirurgia, porque tem aquelas pessoas assim bem bacanas que chegam pra gente, né, e falam assim, ih, anestesia geral, tem gente que não volta, fica na mesa. São animadores, né? Nossa, muito animadores, tem né? muita gente assim, ó, vou rezar por você. Eu lembrei um fato agora, professor. Tem um amigo meu que ele é padre, né? Ele contando, a primeira vez que ele foi visitar um doente, estava em estado terminal, desenganado pelos médicos, né? E o padre perguntou, mas o que você tem, amigo? Ah, padre, tá difícil, o médico me desenganou, me deu 3 meses de vida, né? Diz que ele não sabia o que dizer para ele, ele falou assim, não se preocupa não, isso passa rápido, né? Então, às vezes, essas motivações que vêm não servem muito, né? Mas voltando ao processo da de anestesia do peixe-espada. Então, daí, para falar da anestesia, a Corina, que é a coruja, ela trouxe um líquido da floresta amazônica, que é um líquido, que é um anestésico, né, para a criança não ter medo da anestesia, e o peixe-espada que cortou a manchinha. Então, no final, a régia fica com um buraquinho, mas fica viva, porque quem passa pelo câncer sempre tem que tirar um pedaço, né? Sim. Mas o que é importante é continuar vivo. Preservação da vida. Sem dúvida. Esse outro livro, Eu no Espelho. Esse é um livro interativo. Esse foi que eu estava comentando anteriormente, que as crianças fizeram na escola que eu estive agora há pouco. E ele fala a respeito dos sentimentos que todos nós temos. Mas quando você está doente, eles ficam às vezes até mais em foco, digamos assim, né? Então, nesse livro, aquela criança que ela tem dificuldade de falar para o pai, para o médico, o que ela está sentindo, ela pode desenhar.
Então, parte da ideia é que ela vai se olhar no espelho com raiva, Uhum. com alegria, com tristeza e com medo. Como fica o rosto dela com medo no espelho? Por que ela tem medo? O que causa o medo e o que pode ser feito para que esse medo vá embora? Mas não especificamente somente em momento de doença. A criança pode usar em outro momento esse livro. Tranquilo, sim. É um processo sim. de autoconhecimento. Sim, Uhum. sim. Árvore careca. Esse foi o segundo livro Uhum. e a minha ideia foi trabalhar a careca, né? Uhum. Você Porque perdeu os cabelos perdi, na quimioterapia? perdi. Não perdi todos, Uhum. né? Mas a gente não fica muito bonito, né? Sim. Uhum. Então, a perda do cabelo é meio que um tabu. Primeiro, se perde o cabelo, todo mundo já sabe que você tem câncer. Parece que é o aviso, assim, né? É o sinal distintivo, né? Exatamente. E tem gente que acha que é o câncer que faz o cabelo cair, e é a quimioterapia, né? É o tratamento que é muito forte e o cabelo não resiste. Então, eu pensei em falar disso com as pessoas, porque tem muita gente que se apega muito ao cabelo, mas não é por vaidade, é para não aceitar que está doente e que precisa fazer o tratamento. É um processo de não aceitação mesmo. Exatamente. Dentro do hospital, eu tem muitas histórias a respeito disso, de gente que adolescentes colocavam um boné na cabeça e não tirava de jeito nenhum para o cabelo não cair, não lavava o cabelo, né? Então, as coisas muito tristes. O que eu pensei? Em falar que como uma árvore que perde as folhas, né, o cabelo vai cair, mas na primavera Renasce. renasce. Uhum. Então, a ideia foi isso. E quem traz esse cuidado para que essas folhas renasçam é um pássaro verde. E o nome dele é Esperança. Uhum. Então, que não se perca a esperança nunca, Uhum. né, para lutar. O Anjo Querubim. Esse livro é muito querido para mim, sabe? É como um filho. Se a gente não pode falar se eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, né? Mas o Anjo Querubim me deu muito prazer em fazer. Primeiro que foi o primeiro livro que eu fiz depois do tratamento. Aí você posta o tratamento. Isso, eu fiz a Árvore Careca e o Químio em tratamento ainda. Quando eu já estava bem, já tinha passado todos os efeitos, né, que o médico falou que eu estava curada. Então eu fiz esse falando dos profissionais da saúde. Esse aqui é dedicado a eles, então. Sim, tanto que a dedicatória está o nome dos meus médicos, das 3 principais enfermeiras que cuidaram de mim lá no Hospital de Cascavel. E eu quis falar para as crianças que o médico é do bem, né? Tanto que o médico chama Doutor Quero Bem. E as enfermeiras também. Porque às vezes eles são ligados com a dor, com o sofrimento, porque é ela que dá a injeção, né? É o médico que fala tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que segura ela internada no hospital. Então, eles podem fazer essa relação do médico com o sofrimento, da enfermeira com a dor e da farmacêutica também, que é quem prepara o remédio. Eu acho isso muito importante, professor, que as pessoas não sabem que a quimioterapia é preparada por um farmacêutico. E ela tem que se cobrir toda, ela tem todo um paramento que se veste, né, uma indumentária própria, para que ela não receba nada daquele remédio, porque vai fazer mal para ela. Sim. Então é uma coisa muito séria isso. Ela fica dentro de uma cápsula para preparar esse remédio, né? Eu acho isso muito sério. Eu acho que as crianças têm que saber disso, né? Para valorizar também. E o retorno dessa tua coleção, você recebe alguns feedbacks de pessoas que leram, tiveram acesso? Sim, nossa, coisas assim. Como é que é para você, de repente, perceber de uma situação delicada tua que você passou, surgiu isso que é magnífico, de repente você percebe, puxa, aquele momento que eu tive, eu estou colhendo o fruto agora. Olha, como eu digo assim, isso não tem preço, não né? Não tem preço, justamente. Não tem preço. Eu recebo assim alguns e-mails, porque a coleção ela tá assim para o Brasil todo, já foi para fora do país, com brasileiros que moram fora e vêm e levam, pessoas que mandaram. Tem um grupo de leitores, de filhos de brasileiros em Nova York, se não me engano, que eles levaram para fazer roda de leitura para os pequenos falarem português, né, ouvirem história em português. Então tem umas coisas muito bacanas, muito legal. Você não tinha imaginado um processo de extensão tão grande assim? Eu brinco sempre assim que a gente pede uma rosa para Deus, ele dá um buquê, né? Deus é exagerado. Não né? é assim. Então nunca imaginei que fosse acontecer isso. Mas assim, o que mais me gratifica é quando uma mãe me diz que o filho foi ajudado, né? Como eu recebi um e-mail esse ano de uma mãe de Bauru, que ela me disse que a menina não deixava fazer quimioterapia, e daí a mãe levou o livro para ela, ganhou de uma professora que comprou e tal, e daí ela ficou tão animada com o químio que ela levou para a médica no hospital lá de Bauru, no Hospital do Câncer, contando para ela que agora ela deixaria, por causa do químio. Nossa, isso não tem preço realmente. Meu Deus, já chorei muito por causa disso, mas de alegria. Que bom. Nós vamos então para o nosso segundo intervalo, a gente volta já já com mais um bloco do programa Em Foco. Hoje conversando com a professora Ângela sobre a coleção Vire a Página e logo mais um pouquinho de histórias também. Não saia daí rapidinho, a gente volta já já.
Você quer uma aguinha, professora? Uma Não, coisa? tudo bem. Tranquilo? Não,